Lívia encarou o reflexo no espelho do banheiro da cafeteria. O coração batia rápido, as mãos suavam. Um encontro às cegas. Aos 32 anos, depois de tudo que já tinha passado, ela estava ali, prestes a conhecer um estranho porque a mãe havia insistido tanto que ficou impossível recusar. Só dessa vez, mãe, tinha dito pela manhã. Mas se for mais um metido a conquistador, eu levanto e vou embora. Respirou fundo, ajeitou o cabelo castanho preso em um coque baixo e voltou para a mesa. O homem já estava lá. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante saber que nossas histórias conseguem chegar em tantos lugares diferentes. Se você gosta de histórias onde o amor verdadeiro aparece nos detalhes mais simples, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias sobre encontros inesperados, gestos simples e amores que nascem do cuidado. Caio Andrade estava sentado à mesa do canto de costas para a janela. Usava uma camisa xadrez desbotada, calça jeans simples e tênis gastos. Nada nele chamava atenção, exceto os olhos. Castanho esverdeados, calmos, como se carregassem histórias que ele não precisava contar. Quando viu Lívia se aproximando, ele se levantou e sorriu. Não era um sorriso ensaiado, era verdadeiro. Lívia? Sou eu, ela respondeu, sentando-se na cadeira oposta. Desculpa a demora. Relaxa. Eu também acabei de chegar. Eles se olharam por alguns segundos. Não havia aquela tensão constrangedora que ela esperava. Havia algo diferente, algo leve. Então, Lívia começou, mexendo no guardanapo. Minha mãe e sua tia são amigas de longa data, né? São, e parece que as duas têm talento para conspirar. Ele riu baixinho. Mas vou ser sincero com você. Eu também só vim porque minha tia não parava de falar de você. Lívia sorriu pela primeira vez. Pelo menos somos dois reféns, então. O café chegou. E com ele uma conversa que não parecia forçada. Caio perguntou sobre o trabalho dela, e Lívia contou com paixão sobre as crianças da escola municipal onde lecionava. Ele ouvia de verdade, sem interromper, sem tentar impressionar. Quando foi a vez dele falar, disse apenas que trabalhava com projetos de educação e que gostava de ajudar onde podia. Nada muito grandioso, ele completou. Só faço o que consigo. Lívia achou aquilo estranho. Não pela simplicidade, mas porque era raro encontrar alguém que não quisesse se vender logo de cara. Quando o encontro terminou, Caio não pediu o número dela. Apenas disse, foi bom te conhecer, Lívia, de verdade, e foi embora. Ela ficou ali, com a xícara de café ainda pela metade, sentindo algo que não sabia nomear. Não era paixão, não era encantamento, era curiosidade. Nos dias seguintes, Lívia tentou não pensar nele, mas a vida tinha outros planos. Na quarta-feira, ela voltou ao mesmo café. Tinha virado seu refúgio nos intervalos entre as aulas. E lá estava ele, sentado na mesma mesa, lendo um livro. Caio ergueu os olhos e sorriu. Parece que a gente frequenta os mesmos lugares. Lívia riu, surpresa. Parece mesmo. Ele fez um gesto convidando-a para sentar. Ela hesitou, mas aceitou. Conversaram sobre livros, sobre a cidade, sobre pequenas coisas do dia a dia. Caio tinha um jeito de falar que acalmava. Não havia pressa, não havia máscaras. Era como se ele tivesse todo o tempo do mundo para estar ali com ela. Você tem cachorro, né? Ele perguntou de repente. Tenho. Como você sabe? Você tem pelo de cachorro na bolsa. Ele apontou, rindo. E nas mangas da blusa. Lívia olhou para baixo e deu risada. É o Nino. Ele é um vira-lata imenso que acha que é de colo. Aposto que você ama ele de paixão. Amo. Ele e minha mãe são minha família inteira. Caio assentiu como se entendesse perfeitamente. Família não precisa ser grande, só precisa ser verdadeira. Lívia sentiu algo se mover dentro do peito. As semanas passaram e os encontros no café se tornaram parte da rotina. Mas não era só no café. Às vezes,
Caio parecia surgir nos momentos em que ela menos esperava e mais precisava. Uma tarde, quando o céu escureceu de repente, Lívia saiu da escola sem guarda-chuva. A chuva caiu pesada e ela tentou proteger os cadernos com a bolsa, mas já estava encharcada quando ouviu uma voz atrás dela. Ei! Caio se aproximou segurando um guarda-chuva aberto. Deixa eu te levar até em casa. Caio? Ela riu, surpresa. Como você sabia que eu ia passar por aqui? Não sabia. Estava voltando de uma reunião e te vi correndo. Ele deu de ombros. Não podia fingir que não vi. Eles caminharam lado a lado, dividindo o guarda-chuva, e o som da chuva sobre o tecido parecia acompanhar o ritmo dos passos. Alguns dias depois daquela noite de chuva, Lívia chegou do trabalho e percebeu algo diferente. O portão, que vinha emperrando há semanas, agora se movia sem esforço. O trinco estava firme, e até o rangido tinha sumido. Mãe, o portão está funcionando de novo. Você chamou alguém? O rapaz do café, respondeu ela sorrindo. O Caio. Ele passou aqui mais cedo. Disse que estava visitando um amigo na rua de trás e viu o portão aberto. Ofereceu para ajudar e arrumou rapidinho. Lívia arregalou os olhos. E você deixou? Ele parecia saber o que estava fazendo, filha, e foi tão educado. Lívia balançou a cabeça meio sem saber se ria ou brigava. No dia seguinte, quando viu Caio sentado na mesma mesa de sempre, ela foi direto até ele. Você consertou meu portão. Caio levantou os olhos do livro, surpreso, mas com aquele sorriso de quem não pretendia negar. Lembra aquele dia da chuva, quando te deixei na porta? Eu vi que o portão estava solto. E resolveu consertar? Resolvi cuidar. Você decorou onde eu moro? Ela perguntou, cruzando os braços, tentando esconder o riso. Eu tenho boa memória, respondeu tranquilo. E um alicate no carro. Você não precisava. Eu sei, mas quis fazer. Lívia ficou em silêncio por um instante. Por que você é assim? Assim como? Esse tipo de pessoa que aparece do nada e resolve o que está quebrado. Ele pensou por um momento antes de responder. Talvez porque eu sei como é quando ninguém aparece. Por um instante, Lívia não soube o que dizer. Ela sentiu algo apertar no peito. Ela respirou fundo, sentou-se em frente a ele e sorriu, sem precisar agradecer. Caio já tinha entendido. Um mês depois, Lívia organizou uma campanha de arrecadação de livros na escola. Precisava de ajuda para carregar as caixas doadas até a biblioteca. Comentou isso casualmente no café, sem esperar nada. No dia da campanha, Caio apareceu. Vim ajudar, disse ele, pegando uma das caixas mais pesadas, como se não fosse nada. Você não precisa fazer isso, Lívia. Ele a interrompeu, sorrindo. Eu sei, mas eu quis estar aqui. Ela ficou sem palavras. Caio passou a tarde toda ajudando. Conversou com os alunos, organizou prateleiras e montou uma pequena área de leitura com almofadas e tapetes que estavam guardados. As professoras da escola ficaram encantadas. Esse namorado seu é uma joia, Lívia, comentou a diretora. Ele não é meu namorado, Lívia corrigiu corando. Ainda não. A diretora piscou. Quando todos foram embora, Lívia e Caio ficaram sozinhos na biblioteca. Obrigada por tudo hoje, ela disse. Você foi além do que eu esperava. Gosto de estar onde você está, ele respondeu simplesmente. Faz meu dia valer a pena. Lívia sentiu o coração disparar. Havia algo naquele homem que a fazia querer acreditar de novo. Acreditar que nem todo amor acabava em dor e que talvez ainda existissem pessoas capazes de amar sem segundas intenções. 2 semanas depois, Lívia pegou uma gripe forte. Ficou em casa, febril, sem forças nem ânimo para sair da cama. A mãe estava viajando e o silêncio da casa parecia maior que o normal. No final da tarde, o celular vibrou. Era Caio. Ele havia notado sua ausência no café e, depois de 3 dias sem vê-la, não conseguiu ignorar a preocupação que o acompanhava desde cedo. Ela pensou em não atender, mas o toque insistente a fez deslizar o dedo na tela. Oi, você está bem? A voz dele soava calma, mas com uma preocupação genuína.
Estou, ela respondeu rouca. Só um pouco gripada. Um pouco? Ele riu baixinho. Sua voz está parecendo a de um rádio velho. Ela sorriu mesmo fraca. É só cansaço, amanhã já passa. Tem alguém aí com você? Não, minha mãe viajou. Mas estou bem, Caio, de verdade. Uma hora depois a campainha tocou. Lívia levantou devagar, ainda enrolada no cobertor, e foi até a porta. Quando abriu, congelou por um instante. Caio estava ali com o cabelo úmido de chuva e uma sacola nas mãos. Você devia estar deitada, disse ele, com um sorriso leve. Mas achei que você não ia pedir ajuda, então trouxe o básico. Dentro da sacola havia remédios, sopa caseira e suco de laranja fresco. Caio, ela sussurrou emocionada. Eu sei que não precisava, respondeu ele, simples. Mas eu quis. Lívia ficou sem palavras. Era um gesto pequeno, mas carregado de tudo o que ela sempre quis sentir. Cuidado, presença e verdade. Ele entrou, preparou a sopa, serviu o chá e ficou sentado ao lado dela, lendo em voz baixa enquanto Lívia cochilava. Não pediu nada em troca. Não esperou reconhecimento. Quando Lívia acordou horas depois, ele ainda estava lá. Você ficou o tempo todo? Ela perguntou a voz rouca. Fiquei. Queria ter certeza de que você estava bem. Lívia sentiu os olhos encherem de lágrimas. Não de tristeza. De algo que ela não sentia há anos. Segurança. Por que você faz isso, Caio? Por que é tão bom comigo? Ele segurou a mão dela com cuidado. Porque quando eu olho para você, eu vejo alguém que merece ser cuidada. E eu quero ser a pessoa que faz isso. Você mal me conhece. Eu te conheço o suficiente para saber que você é especial, Lívia. O suficiente para querer conhecer tudo o que ainda falta. Ela não conseguiu segurar as lágrimas. Eu já acreditei em palavras bonitas e me decepcionei. Desde então tenho medo de confiar. Então não vou te prometer nada, Caio disse, apertando de leve a mão dela. Só vou ficar. E você vai ver que algumas pessoas não vão embora. Os meses passaram, e o que começou com encontros casuais se transformou em algo que nenhum dos dois conseguia mais esconder. Lívia estava completamente apaixonada. Caio era presente, atencioso, verdadeiro. Nunca falava de dinheiro, nunca ostentava nada. Vivia de forma simples, usava roupas comuns. Até que um sábado ela estava na cozinha, mexendo a panela no fogo, enquanto a TV ligada na sala fazia companhia ao silêncio da casa. A mãe folheava uma revista distraída, até que de repente levantou os olhos para a tela. Lívia, vem ver isso, chamou, com a voz alterada. Na tela, passava uma reportagem sobre projetos de educação. O título dizia: Instituto Horizonte amplia apoio a escolas públicas em várias regiões do país. E lá estava ele, Caio, de camisa social clara e olhar sereno, falando com jornalistas, cercado por professores e voluntários. Caio Andrade, diretor e fundador do Instituto Horizonte, tem se destacado pelo trabalho voltado à melhoria da educação pública. Lívia sentiu o chão sumir. Mãe, aquele é o Caio? A mãe se aproximou da TV, incrédula. É sim. Meu Deus, Lívia, você não sabia? Não, ele só disse que trabalhava com educação. A voz do repórter continuava. Formado em administração, Caio criou o Instituto há alguns anos, depois de ver de perto as dificuldades das escolas públicas em sua própria cidade. Desde então, tem financiado projetos, reformas e bolsas de estudo para professores e alunos. Lívia ficou paralisada, o olhar fixo na tela. Não era só o homem que ela conhecia, era alguém que havia escondido um mundo inteiro dentro do silêncio. Lívia desligou a TV. Sentou-se no sofá, tremendo. Ele tinha escondido uma parte de si, uma parte que ela nunca conheceu. O som da televisão ainda ecoava na sala, mesmo com a tela apagada. Ela ficou ali, imóvel, sentindo o peso de tudo o que agora fazia sentido e de tudo o que, de repente, não fazia mais. Nos dias seguintes, Lívia não atendeu às ligações de Caio. Não foi ao café. Não respondeu mensagens. Sentia um vazio difícil de nomear. Tudo o que sabia sobre ele agora parecia distante, fora de lugar.
Não era raiva. Era uma mistura de saudade e confusão, como se algo bonito tivesse se quebrado sem barulho. A casa ficou mais silenciosa a cada dia, até que, uma semana depois, ela recebeu um pacote pelo correio. Dentro estava o livro que ela havia emprestado a Caio meses atrás, e uma carta. Lívia, eu sei que você não quer falar comigo, e eu entendo, mas preciso que você saiba a verdade. Há 5 anos eu perdi tudo. Não financeiramente, isso eu ainda tinha. Mas perdi quem eu achava que amava, perdi amigos, perdi a confiança nas pessoas. Descobri que ninguém ficava quando o dinheiro sumia, quando a fama acabava. Todos queriam o que eu tinha, nunca quem eu era. Quando conheci você, eu estava cansado. Cansado de ser visto como uma conta bancária, como um sobrenome importante. Queria ser apenas Caio, o homem que conserta portões, que lê livros em cafés, que carrega caixas. E com você, pela primeira vez em anos, eu fui isso. Fui apenas eu. Você me olhou nos olhos e viu algo que ninguém mais via. Verdade. Você não quis saber o que eu tinha. Quis saber quem eu era. E isso me salvou, Lívia. Eu errei em não te contar. Sei disso. Mas tive medo. Medo de que, se você soubesse, tudo mudasse. Que você me olhasse diferente. Que me tratasse diferente. Não estou pedindo perdão. Não tenho esse direito. Só quero que você saiba que cada momento com você foi real. Cada palavra, cada gesto, tudo foi verdadeiro. Se um dia você quiser conversar, estarei no café. Toda quarta às 3 da tarde, esperando. Com todo o amor que tenho, Caio. Lívia leu a carta 3 vezes. Chorou em todas. Passou alguns dias pensando, relembrando cada momento, cada gesto, cada olhar. E percebeu algo. Caio nunca havia mudado. Ele sempre foi aquele homem gentil, discreto, verdadeiro. O dinheiro não mudava quem ele era. Apenas mudava como o mundo o via. E ela tinha visto o Caio real. Na quarta-feira seguinte, às 3 da tarde, Lívia entrou no café. Caio estava lá. Mesma mesa, mesmo livro, mesma camisa xadrez. Quando ele a viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Lívia caminhou até a mesa e se sentou. Você ainda lê o mesmo livro? Ela perguntou, tentando sorrir. Não consigo passar da página 20. Fico pensando em você. Ela respirou fundo. Caio, eu entendo por que você não contou. Entendo o medo, mas você precisa entender o meu também. Eu entendo, Lívia. Entendo tudo. Eu fui enganada antes, fui usada. E quando descobri quem você era, achei que estava acontecendo de novo. Nunca, Lívia. Nunca. Ela segurou a mão dele sobre a mesa. Eu não me apaixonei pelo que você tem. Me apaixonei pelo homem que conserta portões, que carrega livros, que fica do meu lado quando estou doente. Esse é o Caio que eu amo. Ele apertou a mão dela, sorrindo entre lágrimas. Esse é o único Caio que existe. Então promete uma coisa para mim. Nunca mude. Não importa quanto dinheiro você tenha. Continua sendo você. Eu prometo. Eles ficaram ali, de mãos dadas, no mesmo café onde tudo começou, sem grandes declarações, sem promessas impossíveis, apenas presença, apenas verdade. O tempo seguiu o próprio ritmo depois daquele reencontro. Dias viraram meses, e o que antes era incerteza se transformou em rotina tranquila, feita de gestos simples e amor silencioso. 1 ano depois, a casa era pequena e simples, cercada por um jardim cheio de flores que Lívia plantava aos domingos. Dentro, livros dividiam espaço com fotos de momentos felizes, e Nino dormia tranquilo no tapete da sala. Caio entrou pela porta da cozinha, com uma sacola de compras e um sorriso que dizia tudo. Trouxe aquele pão que você gosta. Você é perfeito. Lívia sorriu, dando um beijo nele. Longe disso, mas estou tentando. Eles prepararam o jantar juntos, rindo de piadas internas, dividindo tarefas. Quando a comida ficou pronta, sentaram-se à mesa simples de madeira. Sabe o que eu estava pensando? Lívia disse. O instituto podia abrir uma biblioteca comunitária perto da escola. As crianças iam adorar.
Já pensei nisso. Inclusive, o Instituto já reservou o orçamento. Só estava esperando você topar coordenar o projeto. Eu? Sério? Você é a melhor professora que eu conheço. Quem melhor que você? Lívia sorriu, os olhos brilhando. Você sempre encontra um jeito de me fazer sentir especial. Porque você é. Naquela noite, deitados na cama, Caio abraçou Lívia por trás. Obrigado, ele sussurrou. Por quê? Por me amar pelo que eu sou. Por me fazer acreditar que isso é suficiente. Lívia virou-se para ele. É mais que suficiente. É tudo. E ali, naquela casa simples, sem luxo ou ostentação, dois corações encontraram o que sempre procuraram: paz. Porque o amor verdadeiro não precisa gritar, não precisa brilhar, ele apenas fica, em silêncio, para sempre. Às vezes, o maior gesto de amor é deixar alguém te ver como você realmente é, e ser amado exatamente por isso.